Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini, do podcast Videocast Critério Sustentável. E nós estamos aqui hoje para falar sobre sustentabilidade em suas diversas dimensões. A gente fala da dimensão ambiental, econômica, cultural, ética, jurídica, política. E nós trazemos experiências da iniciativa privada, iniciativa pública, organizações, terceiro setor. A ideia aqui é disseminar a palavra sustentabilidade, todos os seus conceitos e como que a gente coloca práticas ESG em operacionalização dentro das empresas. Antes de mais nada, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos curtos na altura dos ombros, estou com uma blusa e um casaco bege, um colar de pérolas, uma camélia do lado direito, e eu estou aqui com uma figura incrível, que eu vou fazer uma pequena abertura antes de passar a palavra para você, meu convidado especial. Não existe acaso na vida, existem encontros. Aproveite os encontros e aprenda com a sabedoria dos outros. Essa frase é sua, Wolf Koss, e eu vou usar para dizer como foi que nós nos conhecemos, que para mim foi um momento de extrema gratidão. No Fórum de Integração Brasil-Europa, que aconteceu recentemente em novembro, em Lisboa, e que teve como objetivo principal discutir as práticas ESG dentro das empresas e dentro das organizações, tudo que a gente está falando aqui hoje. E foi uma oportunidade muito especial de te conhecer e receber você aqui hoje no estúdio do Critério Sustentável. É uma oportunidade divina. Muito prazer. Muito prazer e muito obrigado. Meu nome é Wolf Koss. Sou um homem branco, 1,78 m, careca, uso óculos, tenho bigode, estou vestindo um terno cinza, uma gravata azul e meus netos dizem que eu sou bonito quando eu dou presente. Então, eu espero que eles estejam certos. As pessoas com deficiência auditiva. Vou aprender a língua dos sinais. Projeto para 2024. Só o nome já tá bom. Já o nome já tá bom. Já começamos, né? Já foi um começo. Wolf, você é presidente, fundador do Instituto Olga Koss de Inclusão. E vocês não sabem, mas a Olga está aqui nos nossos estúdios, aqui no cantinho. E eu tenho também gratidão, Olga, por você estar aqui conosco. Bom, o Instituto, ele desenvolve projetos para as pessoas com deficiência intelectual e também outras deficiências. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E Wolf, pessoal, desenvolveu a primeira métrica internacional acreditada pelo Inmetro, que averigua o S das instituições. E Wolf, eu queria que você falasse um pouco sobre você e sobre o Instituto. Quem é Wolf Koss e como foi que essa história começou? Wolf é um ser humano, como todos os outros, que passam por alegrias, tristezas. Em 2004 eu fiz uma cirurgia cardíaca, que foi excelente, mas peguei uma infecção hospitalar, fiquei quase um ano no hospital. Foram momentos muito difíceis e no final, quando nós estávamos já em recuperação, eu digo nós, porque minha companheira estava do meu lado, não deixou eu desistir, nós assistimos uma novela de TV chamada Páginas da Vida, e que tinha uma moça, que era a Regina Duarte, que interpretava essa moça, e uma menininha com Down.
E aí eu e a Olga combinamos em abrir um instituto de inclusão de pessoas com deficiência. E aí nós demos o nome da Olga, que é a minha companheira de 50 anos e não deixou eu desistir de viver. O Instituto começou, como você falou, fazendo inclusão de pessoa com deficiência e em especial com síndrome de Down. Começamos atendendo 2 turmas de 9 pessoas e hoje nós estamos atendendo em São Paulo 6.500 participantes ano e estamos já começando as nossas atividades em Brasília e Rio. Quando nós começamos, nós aprendemos que inclusão se faz através do convívio. Então, a gente não trabalha só com pessoas com deficiência física e intelectual. Nós trabalhamos com todo tipo de diversidade e a maior síndrome e a maior deficiência do país é a vulnerabilidade social. E quando você bota pessoas com deficiência intelectual ou física junto com pessoas em vulnerabilidade, a inclusão se faz naturalmente, porque a pessoa em vulnerabilidade social, ela também é muito excluída, ela também sofre muito preconceito e é uma luta para ela se incluir em um ambiente social saudável. Você acha que as empresas ainda têm uma dificuldade de entender a importância da diversidade no seu capital humano para enriquecer, valorar o seu negócio? A relação capital-trabalho está mudando, né? Então hoje a gente tem um movimento muito forte contra o racismo, a gente tem um movimento muito forte contra a homofobia, um movimento muito forte contra a xenofobia, mas a pergunta é: como incluir uma pessoa preta, gorda, idosa com deficiência física, intelectual, cega, surda, em vulnerabilidade social no ambiente de trabalho? Essa foi a grande pergunta que nós nos fizemos, tendo em vista a evolução da humanidade. Os acessos às informações são cada vez mais rápidos e as empresas precisam se adaptar. Hoje, existem pesquisas de grandes empresas que as maiores soluções de produção são dadas pelos próprios funcionários. Então, aprender a ouvir o funcionário, incluir o seu funcionário, é que vai fazer uma empresa forte. Para incluir uma pessoa com todo tipo de diversidade, você tem que ter acessibilidade arquitetônica, você tem que ter acessibilidade atitudinal. Como é que eu recebo uma pessoa com deficiência? E aí, falando desses dois, tem exemplos muito engraçados, né? Eu fui chamado um dia numa pousada em que ele tinha feito um quarto altamente acessível. Estava tudo certo, só tinha um problema. Ele esqueceu que a porta do banheiro não podia ter 60 centímetros de largura, porque senão a cadeira de roda não passava. Então, assim, o quarto era preparado para receber uma pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência não conseguia entrar. Atitudinalmente, como é que você recebe a pessoa, né? Como é que você acolhe uma pessoa que não está acostumada naquele ambiente, né? Se sentir aceito pelo grupo. Não basta você convidar a pessoa para ir ao baile, a pessoa tem que dançar no baile, tem que se divertir no baile. E a atitude nas empresas é o que faz as pessoas dançarem. E aí a outra variável é a comunicação.
Como é que eu falo de cima para baixo, de baixo para cima? Como é que eu ouço? Como é que eu falo de dentro para fora, de fora para dentro? Como é que é feita essa comunicação? E aí tem assim até um outro caso do que é falta de comunicação. Foram contratar um cara a nível de diretoria e o RH avisou, a pessoa tem uma deficiência. E aí os outros diretores começaram a conversar com o cara falando muito alto. Ele falou, olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma prótese na perna, eu não sou surdo. Né? Então isso mostra como a gente não consegue enxergar o outro. É a comunicação, né? Então é a falta de comunicação que criam essas situações de desconforto. As outras duas métricas são a programática. Qual o programa que a empresa tem para pegar um funcionário que entra como office boy e transformar ele num presidente de um banco? Então você tem outros casos, você tem a Fundação Bradesco, a Universidade Bradesco, que faz isso há muito tempo, e você vê agora casos durante a pandemia que o próprio mercado financeiro começou a fazer cursos de TI, porque a pandemia fez com que as pessoas fossem para o trabalho remoto. E não tinha gente de TI para poder dar suporte às empresas. Então a própria necessidade fizeram cursos para que as empresas, isso são programas, e você tem que ter uma metodologia. Como fazer isso fluir naturalmente na empresa? Eu não posso ficar surpreso de ter uma mulher no conselho. Eu não posso ficar surpreso de ter uma pessoa com deficiência no conselho. Eu não posso ficar surpreso de eu ter uma pessoa preta no conselho. Eu não posso ficar surpreso de ter um povo originário no conselho. Todo mundo traz a sua sabedoria, todo mundo traz a sua vivência, todo mundo traz seus expertise, e as empresas têm a obrigação de ter programas para fazer essas empresas evoluírem, metodologia para que isso seja natural, acessibilidade, acolhimento e comunicação de uma maneira natural. É isso que essa métrica faz, que essa métrica mede. E por que medir? Para punir? Não. A gente precisa medir para valorizar. Então, se uma empresa ela detém o ISO, que a gente chama escala social, que foi aprovado pelo Inmetro e por endosso reconhecido pelo IAAC e pela FIA, ela passa a ser um fator de pontuação positiva em concorrência pública. Ninguém quer mais leis para punir, a gente quer leis para evoluir. Para incentivar, para fomentar. E a construção dessa métrica? Você pode falar rapidinho para a gente como é que foi ela isso? Tem essa métrica, ela partiu dessa pergunta, ela levou 2 anos para ser feita, tiveram mais de 1000 pesquisas. O Instituto tem ao todo 36 mil entrevistas e pesquisas sobre inclusão. Isso está no nosso acervo. Isso foi levado ao Inmetro e construímos junto com a equipe do Inmetro essa métrica durante 2 anos. E ela é a única métrica acreditada, que tem a sua metodologia acreditada no Inmetro. Nós fizemos a métrica. Nós não damos consultoria sobre ela, não damos assessoria. Para isso existem as empresas consultoras e assessoras, e nós também não acreditamos. Quem faz isso são certificadoras cadastradas no Inmetro que vão certificar. Nós e o Inmetro
só validamos a certificação feita dessas empresas. Nós não temos um envolvimento direto. Quem compra não paga, né? A gente estava falando sobre isso antes, né? Quem julga não pode fazer a defesa, né? Não é verdade? E a gente já tem agora um projeto de lei que fala sobre o Sistema Nacional de Certificação e Inclusão do Trabalho e cria o Selo Nacional de Inclusão. É um projeto da Mara Gabrilli, eu sei que tem suas 5 digitais aqui, ou as 10 digitais, bem dizer. Até na própria proposta. Esse PL ele modifica a Lei Brasileira de Inclusão para realmente criar uma métrica e uma escala para medir o S do ESG. E, paralelamente a isso, também tem na Câmara dos Deputados, esse PL no Senado é o 3461, e na Câmara tem o 2945 de 2023, de 2023, né? Também do deputado Antônio Brito, que também é o mesmo objetivo. Eles estão andando em paralelo e vão ser apensados um no outro quando for para votação. A gente entende que você escalar uma métrica e fazer ela acontecer tem 3 caminhos. É a comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, e eu agradeço desde já o espaço e a paciência dos seus ouvintes em nos ouvir. O outro é adoção, então vem uma empresa de economia mista, uma empresa grande ou uma empresa pequena e órgãos do governo que adotem a métrica, né? O problema de métrica é que só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão, né? Quem não mede não gerencia. Então a gente fica... as pessoas ficam preocupadas em querer adotar a métrica, né? E o outro caminho é a lei, né? Então são esses 3 caminhos que nós estamos percorrendo para fazer isso dar certo. E muitos órgãos públicos já estão implementando práticas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência. Wolf, a gente estava até falando sobre isso antes da nossa entrevista, que foi praticamente uma entrevista antes desse momento de agora. E estávamos falando justamente sobre algumas práticas que, ao invés de incluir, talvez não tragam todo esse envolvimento com a instituição, né? Trazendo uma visão talvez um tanto quanto reducionista do potencial que essas pessoas têm. E a APAI tem feito um trabalho sensacional com relação à capacitação de pessoas com deficiência intelectual. E lendo sobre o Instituto, eu fiquei muito encantada com algumas coisas que eu vi, principalmente uma frase sua, que artes plásticas têm a ver com deficiência. As artes plásticas, na verdade, foi o início do Instituto. Nós não tínhamos nenhum conhecimento e não tínhamos convívio, nem parentes com deficiência intelectual, e partimos do pressuposto de que se alguém consegue exprimir um sentimento através da arte, ela consegue vencer os obstáculos sociais, porque isso faz a pessoa se empoderar e ver que ela é capaz de fazer a diferença socialmente e se incluir socialmente. E isso é tão importante que a gente faz livros de arte e faz a contrapartida dos artistas dar oficinas e ensinar uma técnica para os nossos jovens participantes. E ao final, quando a gente lança um livro, a gente faz uma exposição do artista com os nossos participantes
e vende as obras dos participantes e do artista. Do artista para fomentar o instituto e dos participantes para fazer geração de renda. E o engraçado é que a gente vende todas as obras do participante, porque Picasso falava que ele levou a vida toda para voltar a pintar como uma criança, porque a criança ela não tem filtro, ela fala com coração, com amor e com bondade, né? Então não tem restrição, e os nossos jovens pintam com coração. E a vida acabou brindando vocês depois, mais tarde, com uma pessoa com deficiência. O nosso netinho mais novo, ele está no espectro de autismo e a gente aprendeu com ele o respeito ao tempo dele, né? Porque ele tem o tempo dele, e aprendemos também que só a estimulação faz com que as pessoas com deficiência possam se incluir e desenvolver suas habilidades. Maravilhoso, Wolf. Houve um tempo em que a gente sabe de histórias muito tristes, né, de pais, geração bem anterior à minha, talvez isso ainda aconteça, né, da gente deixar o deficiente intelectual dentro de uma sala, dentro de um quarto, quando esconder, e não é por aí. Não, eu até brinco, o deficiente intelectual tem um problema muito sério, que é a família, né? Porque ou ela super protege ou ela esconde, né? E aí quando você trabalha, como a PAI trabalha, capacitando e fazendo geração de emprego, na geração de emprego nós fizemos um único concurso público nacional direcionado para pessoas com síndrome de Down. Tivemos autorizações especiais. Eu acho que hoje nós somos a única instituição que tem essa expertise. E aí nós aprendemos que você tem que trabalhar também com 3 viés, né? Que é a vontade da pessoa, o que ela quer fazer, né? Será que a pessoa com deficiência intelectual quer ser recepcionista? Será que a pessoa com deficiência intelectual quer limpar o arquivo? Não é isso. Tem que ver a vontade do que ela quer fazer. Sua potencialidade. Sua potencialidade. O fato de eu querer fazer alguma coisa não quer dizer que eu tenha habilidade para fazer. Então eu tenho que ter a vontade e verificar qual é a melhor habilidade dela e estimulá-la a ela desenvolver as suas habilidades. Depois você tem que trabalhar com a família, porque a mobilidade dessa pessoa depende da família. Depende da família. E depois você tem que trabalhar com a comunidade que vai receber, porque o tempo dela é um e o tempo da Era comunidade exatamente é outro. isso que eu ia falar. É você capacitar gestores, os colaboradores que vão conviver com aquela pessoa que tem essa determinada deficiência, para que a gente possa entender. Você vê que aí entra o papel fundamental da empresa, que são os programas, né? Então, no mundo capitalista de hoje, em que você tem um plano de metas e de bônus para os funcionários, eu já vi gestor de determinada área que fala assim, por que eu vou botar uma pessoa com deficiência se ela não pode produzir o que eu preciso que ela produza e ela vai estar no meu orçamento? Isso vai tirar o bônus da minha equipe, vai tirar o meu bônus. Então, os programas das empresas que tem que capacitar essas pessoas e colocar isso no orçamento interno da empresa, porque aí aquela unidade de trabalho que tem uma meta vai
cumprir a sua meta e vai ensinar e estimular a pessoa para que no próximo ano ela seja incluída também naquelas metas com a sua produção. Esse é o grande fator para você poder acelerar a diversidade dentro da empresa. E o emprego do trabalho das pessoas com deficiência em diversidade, né? Com certeza. Porque você tem um programa da Poli de São Paulo que tem bolsas e tem um programa de emprego. Mas a bolsa que se dá na Poli também dá um dinheiro para a pessoa poder se vestir, poder ir tomar o shopping com os amigos. Senão, não adianta ter a bolsa, porque ele continua excluso. Tem outras dimensões que a gente precisa exercitar como ser humano, não é apenas, né, o estudo ou o trabalho. A gente precisa se completar. Engenharia e observação com inteligência. E não existe nada que a gente vá criar. Está tudo na natureza. É só observar. Desde o pássaro que voa, que vira avião, desde a árvore que nasce com um galinho e vira um tronco, né? Desde a pedra que rola. Não adianta querer inventar a roda já existe, é a pedra que rolou a montanha. Com certeza. Gente, Wolf deixou aqui para nós um livro que vai compor o nosso acervo, que fala sobre todos esses 15 anos até agora, né, Wolf? 15 anos de inclusão, que tá demais. A gente vai colocar nas nossas legendas, Wolf, os projetos de lei, as páginas para os institutos. Quem quiser ajudar o Instituto Olga Costa, como é que faz? www.institutoolgacos.org.br e doe. E doe, por favor. Por favor. Gente, Wolf e Olga estão com uma agenda super apertada. A gente está no final do ano. Eu sei que a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Correndo atrás de fechar o ano ainda no verde. Então, Wolf, eu queria que você olhasse para a nossa câmera aqui da verdade, deixasse o seu recado para os nossos ouvintes. O que você espera de 2024? Eu espero que 2024 as pessoas ouçam mais o seu Deus interior. Porque Deus só precisa da gente no ato da fecundação, que é quando Ele dá o sopro da vida. Todos nós temos o sopro da vida, que é o sopro divino dentro da gente. Vamos ouvir mais a bondade, vamos acolher mais. Esse mundo está vivendo um momento em que a vida humana não tem respeito, não se tem respeito pela vida humana, e a gente tem que aprender a aceitar as pessoas como são e a acolhê-las, porque todo mundo tem algo de bom a nos ensinar. Eu espero que as pessoas possam ter mais paciência, mais humildade e mais acolhimento entre seus próximos. Obrigada, Wolf, por essa lição de vida. Realmente está sendo uma sabedoria te receber aqui. A gente encerra, então, esse episódio do Critério Sustentável, agradecendo Kix Cartesini e Omni Produções. E, se Deus quiser, em 2024, a gente espera ouvir mais o nosso Deus interior. A gente fica por aqui. Um beijo e tchau, tchau. Obrigado. Gratidão, Wolf. Gratidão, Olga. Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.